Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Olá, meus caros amigos leitores, sou a Giovana Volpe aqui do Cabeceira e hoje, como vocês já estão acostumados nos vídeos de Bíblia, nós temos um ilustre convidado, meu querido Davi Miranda, que hoje vai me ajudar a conduzir a resenha de, como vocês já devem ter visto aqui no título, de 3 livros da Bíblia. Sim, a gente vai fazer um complôzinho deles aí, um bem bolado, e a gente acredita que esse vídeo vai ficar extremamente rico, justamente porque são 3 livros que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, às vezes pulam, Não queria falar nada, não. Mas tem uma pessoa nessa sala que pulou esses 3 livros esse ano. Então, assim, a gente acredita que vai ser um vídeo que vai realmente mudar a mentalidade de muitas pessoas a respeito desse livro. Gostaria que o Davi se apresentasse aí pra vocês, pra gente dar seguimento às nossas resenhas. Fala, pessoal, um prazer enorme estar com vocês, Eu sou um dos pastores que fazem parte da comunidade a qual a gente participa, faço parte dos jovens adultos do UP, que são jovens com mais de 25 anos. Além disso, tenho uma formação profissional, desenvolvo um trabalho em organização profissional também e amo a Bíblia, Como falar de um livro que você é apaixonado, que você ama. Há 2 décadas eu estudo diariamente esse livro e sou apaixonado por ele. Espero poder contribuir. Eu também posso confessar, já pulei esses livros. Já pulamos! Dito isso, o fato do Davi ser apaixonado pela Bíblia, talvez você esteja até se sentindo meio preocupado por, às vezes, não estar tão empolgado quanto a gente pra falar sobre a Bíblia, Se perguntando se tem alguma coisa errada com você quando a gente fala desses livros ou da Bíblia como um todo. E eu gostaria de dar algumas rápidas dicas aqui para você que às vezes está começando a sua jornada em direção ao conhecimento profundo das Escrituras, ou que às vezes ainda não encontrou um bom jeito, ainda não conseguiu engajar. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar para você que tá no início procure uma versão da Bíblia que te apeteça, entre aspas, mais, Porque às vezes uma pessoa que acabou de começar a leitura bíblica, se ela começar com uma versão muito clássica, Às vezes a King James, que tem umas palavras mais difíceis, ou a Almeida, que tem as concupiscências da vida e afins. Talvez você vai olhar e você não vai entender nem as palavras que estão ali, Eu mesmo, hoje, diariamente, a versão que eu uso é a NVT. Eu uso, gente. A nova versão transformadora, ela é excelente. Eu sou apaixonado por ela. Antes, a minha vida inteira, praticamente, eu lia a NVI, Eu tinha um apego com a NVI, porque eu achava que tinha, um bom balanço entre uma super clássica, só que eu ainda tinha uns versículos decorados que eram mais globais, assim, das pessoas decorarem. Só que, gente, quando eu conheci a NVT, foi um negócio que eu não consegui mais desapegar. E eu não tinha uma NVT física, e aí eu lia na YouVersion, Legal. E aí depois eu falei, gente, eu não vou aguentar. Eu vou ter que comprar uma Bíblia física NVT. Vou ter que rabiscar. Exato. E aí eu comprei essa Bíblia. Eu falei, gente, eu quero uma Bíblia simplesinha, sem estudo, sem nota, sem comentário, pra eu rabiscar minha Bíblia. Comprei uma NVT, então fica aqui, a nossa primeira dica. Busque uma tradução. Hoje em dia nós temos diversas traduções, com diversas modalidades de tradução. Muda algumas palavras, muda um pouco do contexto, digamos assim, As traduções variam um pouco nesse sentido, mas temos muitas coisas, então você pode ir procurando. Baixa um aplicativo, eu uso o YouVersion, que tem como você comparar as traduções. Você clica no versículo e te dá 1 milhão de traduções. Você pode escolher a tradução que você se sinta mais confortável para ler, contanto que seja a Bíblia. Esse YouVersion que a gente usa hoje, a gente tem vários planos de estudo, Então, eu mesmo tenho vários amigos que nós estamos lendo juntos. Que legal. Então, todo dia a gente está no mesmo plano, a gente compartilha o plano e no final de cada dia tem espaço para você comentar. Você vai trocando ideia, que você lê, que você acha interessante. O vídeo nem começou, a resenha nem começou e já tá cheio de dicas para você. É isso aí. A minha última dica em relação agora é o público que... Não, eu já tenho familiaridade com a Bíblia, mas eu quero me aprofundar com a Bíblia, em relação à palavra. Tem um aplicativo que chama Logos Bible. É um aplicativo que o íconezinho dele é azul com uma lupinha.
E eu descobri isso quando eu tava fazendo um curso online do John Bevere, não sei, acho que já ouviu falar, né? Top. Sobre a Bíblia, chamava Bible Matters. Eles têm uma plataforma lá de cursos e era um curso sobre a Bíblia. E o desenvolvedor desse aplicativo, né, desse software da Bíblia, ele dava uma das aulas, né? E aí eu fiquei apaixonada pelo aplicativo. E ele tem a versão gratuita que já tem, assim, 1 milhão de recursos. Tem, tipo, Bíblia de estudos, tem um guia exegético, tem infográficos, linhas do tempo, tipo, números de Strong. Gente, tem muita coisa, e isso só na versão grátis. Uau. E o único problema que eu ainda não explorei muito é que eu uso a versão em inglês, porque eu não sei se tem disponível pelo menos a versão gratuita em outras línguas. Mas se você tem um mínimo de familiaridade com o inglês, eu te incentivo fortemente a baixar esse aplicativo o mais rápido que você puder, porque tem muito recurso. Tem uma biblioteca online que você pode comprar, né, as coisas para ir dando upgrades na sua versão. E também tem as versões pagas, então se você está disposto a investir um pouquinho mais financeiramente, eles têm acho que 3 planos, o bronze, o prata e o ouro. E assim, as ferramentas do ouro, assim, elas são ilimitadas, né? Eu acho que beiram uma infinidade de ferramentas. Então para você que não sabe para onde ir, eu indico de olhos fechados a Logos Bible, porque é fantástico. Esse eu não tenho, mas já vou baixar, com certeza. Isso! Enfim, uma boa bíblia de estudo, né, Davi? Às vezes pra galera que quer começar também, eu tenho a King James. Uma bitela assim desse tamanho. Eu considero ela muito rica. Tem muitos comentários, tem muitas imagens que tornam bem palatável assim a leitura bíblica. Né? Uma bíblia de estudo é muito bom, porque muitas vezes ela te traz o contexto. Verdade. Né? Esse background que tá por trás da história, da cultura, e geográfico. livros como esse, né, são mais importantes do que... Isso é cultural, você tem uma versão mais... uma visão mais completa daquela história. O que está acontecendo por trás? Qual o momento, qual a data? É verdade. Eu tenho, por exemplo, uma Bíblia, até trouxe ela aqui, que é a palavra-chave, que ela traz a concordância em hebraico e em grego. Então, assim, aí você pega ali para você ver outros versículos que utilizaram aquela palavra. Isso vai te dar vai ampliando, assim, o seu raciocínio. Eu gosto bastante, suspeito. O Davi falou dessa questão da concordância das palavras e eu lembrei de outra dica, gente. Agora vai ir no negócio, vocês... Se ficar muito grande, dicas quentes. Esse vídeo. Mas, acho que chama Bible Tree, alguma coisa... Olive Tree. Olive Tree. Eu tenho ela. E aí eu comprei os números de Strong lá e tipo assim, eles englobam dentro da Bíblia, digamos assim. Então você clica na palavra e ele te dá a definição e todos os outros versículos que aparecem aquela mesma palavra, no original, né? Não aquela palavra em português. Então é realmente muito rico e a gente tem muitas ferramentas hoje em dia que são gratuitas, que a gente pode correr atrás. A gente tava falando antes de gravar sobre canais do YouTube que a gente tem visto, né? Tem várias coisas. O canal que você tava mostrando, como chama? Um que eu gosto muito, eu vi alguns vídeos dele também, que é a Escola do Discípulo. Eu gosto muito, o pessoal lá, o Breno, o Yuri Breder, os caras são fenomenais. Eu sou fã deles de carteirinha, eu já conheci eles pessoalmente. Massa. Muito top. E também, eu não sei o nome do canal agora de cor, mas é só você buscar panorama do livro tal da Bíblia. Acho que é Desenhando a Bíblia. Acho que é Desenhando a Bíblia, acho que é isso. Te pega em 8 minutos, traz um panorama inteiro daquele livro. Muito didático, né? Muito didático. Um canal que faz algo muito parecido com esse que o Davi comentou a respeito dos desenhos da Bíblia, chama Bible Project. Tem diversas línguas, então tem inglês, tem português, tem espanhol, e é bem esse esquema, assim, com infográficos, com resumos, eles estruturam o texto de uma maneira fantástica. Então... Aproveitem, há 20 anos atrás não tinha isso. Tinha que ser na raça, vai na biblioteca, vai no pastor. Na unha mesmo, mas agora a gente tem várias ferramentas fontes que facilitam muito a nossa compreensão. Uma última dica aí, pessoal, vejam as resenhas do Cabeceira. Veja esse evento. Porque estão todas desse nível. É verdade, a nossa voz da consciência aqui, que vocês não conseguem ver, falou e lembrou algo muito importante, né? Nós já estamos no 3º vídeo, né? Sobre a leitura literária da Bíblia, então... Eu não sei onde vai estar, né, Davi? A gente sai em algum lugar. É um projeto a longo prazo, né? A longo prazo, nós já temos aí a resenha de Gênesis e Êxodo, sempre
com convidados especiais de alto nível como o meu amigo Davi. Mas vamos lá. Vamos lá. Legal, e falando nesses livros, vamos falar com sinceridade, né? Quem já tem o costume de ler a Bíblia, quem já pulou algum desses livros, né? Muitos falam que são os livros mais chatos da Bíblia. E até porque tem lá leis, tem lá nome de pessoas. O que isso tem a ver com a minha vida? O que eu posso aprender com esses livros? E aí então a gente vê que quando a gente aprofunda um pouco mais na história, no que estava acontecendo com aquele povo, aí sim nós começamos a ter entendimento da importância que esses livros têm para nós. A gente vê a necessidade de organizar o povo. Quando vocês já viram aí, né, em Gênesis, tudo começou com uma família. Tudo começou com Abraão, depois para Isaac, depois para Jacó. Então, toda a história ela era desenvolvida a partir de uma família. Então, não tinha muito regramento, assim. E quando nós vamos para Êxodos, a gente vê aquela família indo para o Egito e se transformando num povo. Se transformando até mesmo numa nação com a saída do Egito. Então, já não era mais apenas uma família. Isso mostra a importância de organizar aquelas relações, de trazer regramento, de trazer uma lei específica, e por isso a importância desses livros. Mas confesso que a primeira vez que eu li, eu falei, que isso tem a ver com a minha vida? Por que isso aqui tem na Bíblia, gente? Eu não tô interessada nisso. E uma coisa que pra mim realmente faz muito sentido que o Davi falou, essa questão de que muitas vezes a gente acha chato porque a gente não entendeu a magnitude da mensagem, né? A gente não entendeu, pra começar, a gente não entendeu o que aquilo significava pra aquelas pessoas naquele contexto, e aí como a gente não entendeu isso, a gente não vai ser capaz de transportar isso pra nossa realidade, né? Então acho que esse é o primeiro passo e é isso que a gente vai fazer aqui, né? Entender o porquê era importante pra aquele povo, pra depois pensar, posso trazer isso pra minha realidade, né? É verdade, assim, pegando o primeiro livro já, que é Levíticos, né? Ele é uma lei. Você vê uma lei sendo descrita ali, e eu mesmo, eu fiz 3 anos de direito. Né, antes de mudar. Depois resolvi mudar de curso porque não me identifiquei. Mas da mesma maneira que eu pegava um código civil e ali eu ia ler, um código penal eu ia ler, eu fui ler Levíticos e eu olhei algo muito parecido, né? E isso que ele traz, por exemplo, ele vai orientar as pessoas quanto à parte civil, o relacionamento entre pessoas, a parte religiosa. Ali tinha sacrifícios, né? Como oferta, as pessoas vão fazer, né? Como iria fazer aqueles sacrifícios, tinha um tabernáculo, como ia gerir a questão do tabernáculo, como ia ser os cultos, né? Até festa, como que as festas iriam ser. O calendário de festa. O calendário vai ser assim, tantos dias, vai comer isso não vai comer, né? O animalzinho tem que ser assim. Se for esse tipo de pecado, é esse animal, desse jeito, esse tipo de aspersão do sangue. E eu quero te fazer um desafio. Caso você queira pausar esse vídeo agora, procura ali abre a Constituição do Brasil. Começa a ler pra você ver. Lê 5 minutos. Você fala, nossa, mas tá maçante, né? Que texto pesado, não tô compreendendo. E quando a gente começa a ler Levíticos, a primeira impressão que causa é isso. Sim. É um livro maçante, né? Não tem uma narrativa, ele é algo meio que um código de prescrições, né? De leis, de instruções. Né? Não tem muita história, né? É uma coisa daquele jeito, que mantém aquele padrão monótono, digamos assim, e que, gente, é formalzão, é diretivo, é aquilo e aquilo, próximo, aquilo. E quem pode até escrever aqui no comentário, quem já leu Levítico e achou chato. Quem acha Levítico o livro mais chato da Bíblia, escreve aqui no comentário. Verdade, não. Eu mesmo, eu achava o Levíticos um dos livros mais chatos da Bíblia. É o primeiro momento que eu fui ler, eu vou confessar, por mais que tenha muita riqueza nele, não é aquele meu livro predileto, é uma leitura, né? Mais truncada. Não é ler Hebreus, não é ler Atos, né? É diferente, mas é um livro que tem muito para acrescentar para nós, sabe por quê? E quando a gente trabalha essa questão de lei, né, a gente vê que é algo pesado, a gente vê que é algo que quer nos limitar, né, é algo que quer colocar imposições contra nós. Na verdade, não é isso. Por que nós temos lei?
nós temos lei para trazer ordem para a sociedade. Esse é o fundamento da lei. E toda lei, ela tem em si uma pena. Ela tem uma orientação e uma pena para não cumprimento. Mas quando nós aprofundamos nesse livro, a gente vê que o tema central do livro de Levíticos, se eu resumir uma palavra, é santidade. Santidade. O livro inteiro ele aponta para isso. Primeiro, na parte final desse livro, ele aponta para a importância de restaurar a nossa comunhão com o Pai. Esse que é o propósito, né? Sempre nós restaurarmos a nossa comunhão com Deus. Deus está sempre buscando restaurar essa comunhão. Só que para isso, ele aponta para a primeira parte do livro a importância de removermos o pecado. Por quê? As impurezas. Porque o pecado, ele nos impede de ter comunhão com Deus. Então, toda a lei, ela aponta para a importância de vivermos uma vida em santidade. E assim vivermos em comunhão com Deus. De fato, o Levíticos, ele começou a despertar em mim, né? Justamente quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais, em especial pra gente gravar esse vídeo, Deus começou a me mostrar sobre como aquele monte de leis, de diretrizes sobre sacrifício, sobre impureza, sobre pecado, apontavam para um cuidado de Deus com o povo. Cuidado, né? Profundo. Então, até detalhes como, tipo assim, olha, se a sua casa estiver cheia de mofo, você vai fazer tal coisa. Pessoas que estão doentes vão ter que ficar isoladas. Então, em termos sanitários, era uma coisa muito, muito pra frente, né? Era uma coisa que, gente, Deus se importava com a higiene em termos sanitários do acampamento daquele povo. Então parece uma coisa absurda, né? Tipo, botar fogo na casa porque ela tá cheia de mofo, porque o sacerdote foi lá e voltou, e 10 dias depois o mofo não saiu e a roupa... Mas isso aponta pra um cuidado tão minucioso de Deus em relação àquele povo, né? Olha, a gordura vocês não vão comer, o sangue vocês não vão... Sabe? Deus se preocupava até com a saúde daquelas pessoas. E isso tá onde? Nas entrelinhas de um livro cheio de regras e normas. Aposto que não tinha muito cardíaco lá, não né? Tinha, não tinha. E algo muito interessante, né? Que a gente vê algumas leis. São leis que são sanitárias. Sim. Né? Por exemplo, se você tocasse numa pessoa que estava doente, né? Ou se você tocasse num defunto, por exemplo, né? Um corpo de alguém que tinha morrido, você tinha que ficar fora do arraial para se purificar, para se lavar. Questões de, tipo, secreções do corpo também eram coisas que você tinha que ficar isolado, né? Que você não podia manusear, que você não podia entrar em contato com essas pessoas. Olha o nível, né? Até porque senão, naquele momento, eles estavam caminhando num deserto, eles estavam ali indo para a Palestina. E era um público enorme, era uma população gigantesca, quase 1 milhão de pessoas. Então nós vemos o seguinte, se eles não cuidassem ali da higiene, iriam trazer doenças, iriam contaminar. Matanças em massa, né? Então, olha a importância. Olha aí, ia estourar uma pandemia lá. Rapaz, não tinha máscara naquela época. Não tinha álcool em gel, então assim... Verdade. Então isso mostra o cuidado de Deus. Outra palavra que eu posso trazer para esse livro é cuidado. A lei de Deus em nossas vidas, ela é um cuidado, não uma limitação. Ela é um cuidado para que nós possamos viver o melhor que Deus tem preparado para nós. Verdade. Gente, de verdade, essa questão de Levíticos, de fato, me impacta muito, porque Deus, ele não precisa de nós. Nós entendemos que Deus, Deus não é carente, né, de atenção de nós. Ele não precisaria se relacionar conosco. E eu acho tão interessante porque Deus, ele dava um caminho. Você falou daquela questão da pena, né, de sim você ser punido por uma falta, por uma desobediência de algo que Deus te propôs. Mas Levíticos também nos mostra o caminho para a redenção, né? Inclusive fazendo um paralelo, né, ao Cordeiro que foi morto. Em Levíticos, né, ali no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o sistema sacrificial servia para restaurar a comunhão do povo, né? Acho que o Davi comentou um pouco sobre isso. Então Deus, as pessoas às vezes têm uma imagem de um Deus como um pai severo, né? Que só disciplina, e talvez, mais uma vez, uma leitura rápida de Levíticos possa te deixar com essa impressão, né? Nossa, mas vai colocar a pessoa numa cidade de refugiados, vai isolar a pessoa só porque ela tá no período tal do mês. Gente, que coisa absurda. Mas a verdade é que esse livro tá cheio de cuidado de Deus, querendo dizer assim, olha, gente, façam essas coisas para que vocês possam ter comunhão comigo. É só assim que vocês vão
poder ter comunhão comigo. Porque Deus é santo, e a santidade que o Davi comentou, a palavra-chave desse texto, é justamente Deus mostrando o caminho para que as pessoas, trilhando um caminho de separação, que é santidade, né? Ser santo é ser separado, elas poderem ter comunhão com Deus. E quando se a gente puder separar as leis em ofertas, por exemplo, tem leis que falam sobre como era a oferta. Sim. Isso mostra que nós não devemos entregar as coisas para Deus de qualquer forma. Não importa como está o nosso coração, como é o sentimento por trás daquilo. Sim. Se nós pegamos também uma lei que fala sobre sacerdócio, isso nos mostra que o nosso trabalho, servimos a Deus, ao reino dele, e também o nosso trabalho, que é algo sacerdotal, não pode ser feito de qualquer maneira, mas tem que ser feito também com sabedoria, com ordem. Já tem gente que fala, olha, agora eu vou ler Levítico. Talvez eu leia. Algo interessante também, que traz uma lei sobre pureza. Sim. Né? Então, a importância, né, de buscarmos viver uma vida em santidade, a forma de se consertar. Então, não é só querer me consertar, existe uma forma de se consertar. Sim. De ir no outro, de reconciliar com o outro, né? Olha, resolvi... Desculpa aí. Pronto, não, vem cá. Igual, por exemplo, eu queria que você me perdoasse. Por quê? Não. Desculpa se eu te fiz alguma coisa, né? Se eu te... Não, assim, né? Outra coisa que é bem importante, ele fala sobre a questão da lei das festas, como nós falamos. Isso nos mostra que até as nossas celebrações, elas são direcionadas para um propósito. E muitas dessas comemorações era para lembrar, trazer à memória que tinha Deus já fez. Tinha um propósito, né? Não era a festa pela festa. Tipo não assim, era. A galera ficar uhul, legal. E por último, fala sobre como gerir a terra. Então, o que eu tenho feito com o meu patrimônio, o que eu tenho feito com o meu trabalho, o que eu tenho feito com as minhas ações, com a minha família, tudo isso, tinha leis sobre isso. Era justamente porque não é que Deus quer impor a sua lei sobre nós. Deus, pelo contrário, Ele quer nos apontar formas para que nós possamos viver tudo com excelência. Isso é muito profundo. Bom, tem gente que já vai ler Levítico, gente. Só foi o primeiro livro dessa resenha, então continua assistindo, que agora nós vamos saltar aí pro próximo livro, pro quarto livro do Pentateuco, Números. Números já dá uma emoçãozinha de ler. Fala aí, Davi, muita coisa acontecendo. Eu gosto. Gente, desses três que a gente vai resenhar hoje é o meu preferido, confesso. Eu posso confessar que eu gosto muito do livro de Números, né? Primeiramente, quando você lê Números, fala, olha, é só nome, é só números, né? Por que Números tem esse nome? Números, o foco de Números é um censo. Na verdade, são dois censos, né? Então, por isso tem muitos nomes, porque ali o povo começa a definir quem é cada família, quem faz parte de cada tribo, e tem essa parte também no livro, no contexto do livro. Contudo, não é só isso que ele tem. A gente vê várias histórias por trás disso. A gente vê ali os 12 espias, sim, a gente vê uma morte de uma geração, a gente vê o surgimento de outra geração, a gente vê revoltas, a gente vê montins. Rapaz, tá parecendo filme. A gente vê coisas sobrenaturais, né? Terra abrindo. Tá parecendo série, né? Gente, série, olha, tá pior que The Walking Dead. Tem montins, tem revolta. Coluna de fogo, nuvem de glória, terra abrindo, serpente de bronze. Não tem a jumentinha que fala, gente. Até jumenta falando tem. Muito boa. A gente tem que perder essa parte do gente. Como é que é o negócio? Gente, produtores de Hollywood precisam ler Números, né, Davi? Gente, tem muito material. Tem muito material. Só que eles intercalam, né? As estruturas ali de números, eles intercalam. Então, tipo assim, tem um censo, aí tem uma historinha e leis, né? Aí uma historinha, uma rebeliãozinha, mais umas leis, mais um censo. Então, é um livro bem... A estrutura dele é bem mais confortável de ler, digamos assim, muito, né? Muito bom. E ele é muito interessante porque a gente vê em Êxodo o povo saindo do Egito. Sim. Né? E isso vai andando até o começo, até o livro de Josué, por exemplo. Contudo, o livro que mais fala sobre essa peregrinação, essa caminhada, esse caminho pelo deserto, o que aconteceu, as histórias, as narrativas, é o livro de Números. Sim, até mesmo por isso porque quase tudo da peregrinação ali tá descrito em Números, né? Então é como se a gente terminasse ali em Êxodo e desse continuidade à história em si em Números, né? Então nós partimos, se
você quiser, você pode ler os últimos capítulos de Êxodo. Separem esse dos 20, né? Isso! Já pula pra números. É verdade. Pra já fazer o link da conversa. É verdade, né? É muito legal. muito bom. É muito legal. E a gente vê ali, por exemplo, o censo do povo. A gente vê que o povo está começando a peregrinar, indo à Terra Prometida, e Deus para e fala, escreve o nome desse povo. Gente, era muita gente. Não tinha IBGE, Davi. Não tinha IBGE. É o primeiro IBGE. É o primeiro. Deus, o criador do IBGE. Tinha lá os estagiários, que a plaquetinha lá, seu nome, sua família, quantos filhos. Moisés só ficava Trabalha com quê? na prancheta, os estagiários que iam fazer os 6. Não, eu sou levita. Eu sou já vai se quadril e por aí vai. Interessante que esse livro ele traz assim, várias histórias que são profundas. A gente vê o pessoal indo na trajetória, né, saindo ali do Sinai e indo para Cádiz Barneia. A gente vê essa caminhada e várias coisas acontecendo. A gente vê, por exemplo, rebelião. Teve a rebelião ali de Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés, se levantando contra Moisés, questionando a liderança de Moisés. E a gente vê Deus levando isso muito a Gente, sério. Deus ficou bravão, Miriam ficou leprosa. E Arão, ele ficou em choque, né? Ele ficou em choque, porque eu acho que só naquela hora eles entenderam a magnitude da importância de uma autoridade estabelecida por Deus. Isso é profundo, né? Então existem Gente, a Bíblia, ela não é um livro de histórias, né? Você pode ler como um livro de histórias, né? Mas você vai perder muito, porque existem princípios que foram estabelecidos por Deus por detrás daquelas histórias que são mais fortes do que os acontecimentos em si, né? Então, Deus honrando e resguardando Moisés. Tipo, olha, eu que legitimo a autoridade de Moisés. Então, se vocês ferem a autoridade de Moisés, vocês estão indo contra mim. Né? Então, aquela história, é povo levantando, eu quero fazer do meu jeito, né? Algo que a minha experiência, né? Estou há 20 anos, esse ano, faz 20 anos que eu lidero pessoas, há 6 anos como pastor, e algo que, na posição de liderança, a gente sente a responsabilidade, a gente não fala aquilo que eu penso para a pessoa, a gente ajuda a pessoa a compreender o que a Bíblia diz para ela, o que Deus está dizendo para ela, e esse é o nosso desafio, né? Dessa responsabilidade, e a gente vê muitas vezes, como a gente vê nessa história de Miriam e de Arão, se levantando contra um cara de Deus. E Moisés é um cara extraordinário. Que tava lá suando no Monte Sinai, capítulos atrás, pra entender os 10 mandamentos, aquilo que Deus queria. Gente, imagina. E teve momento que Deus falou assim, Moisés, vamos dar um restart aí, vou começar um outro povo através de você, deixa todo mundo pra fora. Moisés falou, não, de maneira alguma, não abra mão do povo. Isso aconteceu, né? Só pulando um pouquinho, aconteceu reiteradas vezes. Em números, né? Tipo assim, a gente sempre vê uma rebelião, que tiveram várias aqui no livro de Números, a gente vai chegar lá, mas seguida de uma intercessão de Moisés pelo povo, né? Tipo assim, Deus, não, mas os povos aqui, os povos ao redor, eles já te conhecem. Você vai destruir eles aqui no meio do deserto, você vai tirar eles do Egito pra matar eles aqui, né? Então Moisés tentando interceder, convencer. Confesso que Moisés é bem melhor do que eu. Se fosse eu já teria falado, Deus, o senhor tem razão, vamos começar outro povo. Manda uma raça melhor, assim, que reclama mesmo. Zoeira. Mas assim, algo que é bem legal, que tem mais histórias que a gente pode ver desse livro. Uma das histórias que eu acho fantástica desse livro é dos 12 espias. Deus separa um príncipe de cada tribo, eram 12 tribos, e manda espiar a Terra Prometida. Porque PS, gente, a Terra Prometida, só interrompendo o Davi, ela não tava lá esperando toda arrumadinha pra galera chegar. Eles iam ter que conquistar a Terra Prometida. Então, por isso que teve esses 12 espias, porque tinha gente morando lá, né? Era uma cidade habitada. Não era um presente dado por Deus, assim, tipo, de mãos abandonadas. A gente é só chegar lá, tirar o sapato, ficar perto, tomar um sol. Não. Então, por isso eles tinham que mandar espias pra verificar, olha, vamos traçar um plano de guerra. Qual que é o inimigo que a gente tá enfrentando, né? Como que a gente vai conquistar? Aquela terra era muito produtiva, né? A gente vê, assim, vários relatos, assim, do caráter produtivo daquela terra. Só que, para grandes conquistas,
nós temos grandes batalhas, né? Tudo que é muito barato geralmente não é bom. Desconfia. Aquilo que é bom mesmo geralmente tem um preço a ser pago. E ali o texto diz que tinham grandes exércitos, tinham gigantes ali, né? A galera ficou em pânico, né? E aí a gente vê que tinha 12 espias, 2, Caleb e Josué, falam: é a terra que Deus tem nos dado. Mas tinha uma galerinha lá, uns 10, que falavam: não, é problema. Gente, a gente não vai conseguir, não. Tá errado, né? Então, só tem gigante. Isso nos mostra a importância de nós termos visão. Uma visão de conquista. Se nós não tivermos uma visão de conquista, e aqui eu até abro um parênteses, toda conquista começa numa visão, isso é algo profundo. Então, se a gente não tiver uma visão de conquista, nós não seremos conquistadores, nós seremos sabotadores. Ali nós tínhamos uma turminha de 10 sabotadores, falando: não é por aí, tal. Você e eu, nós somos chamados para sermos conquistadores. Sim. E a importância de você andar com pessoas que têm a mesma visão que você, né? Verdade. Porque eu imagino o desafio que foi para Josué e para Caleb enxergarem uma coisa tão diferente, com a mesma cena, digamos assim, só que ao lado de 10 pessoas que estavam acovardadas diante do que tinham visto, né? Então, enfim, mais um insight aqui: escolha muito bem as pessoas com quem você vai visualizar o futuro. Então a gente vê isso em várias histórias, que não dá pra gente entrar em todas, né? Porque senão aqui ia ficar horas e horas falando sobre isso. Mas a gente vê a rebelião dos coratitas, né? De Coré. Nós podemos ver, por exemplo, a história da serpente de bronze. O povo, por causa de uma rebelião, por causa de um pecado, vários começaram a morrer picados por serpentes. Aí eles olham. Deus dá uma direção para eles. Uma serpente de bronze é feita. Eles olham para aquela serpente e são curados. E o próprio Evangelho conta a história que essa serpente, ela apontava para Jesus. Gente, nós olhamos para Jesus e a nossa vida é transformada. Aquilo que nos mata deixe de nos matar e passamos a ter vida em Jesus, né? Gente, Jesus é levantado para nos resgatar. Cara, uma das coisas mais fantásticas da Bíblia, pra mim, é a maneira como ela é toda encadeada. Total. Então a gente tá falando de números, gente, mas já tá apontando pra Cristo. Todo o tempo. Né? Séculos e séculos depois. Igual Levítico, né? Igual Levítico, o sacerdócio, né? A figura de Jesus como sacerdote. O cordeiro imolado. Gente, né? O bode expiatório, né? Tudo o bode isso expiatório é aqui, né? Não, tudo em Levítico. Isso, em Levítico. Passamos do bode expiatório. Então tudo isso aponta para Jesus, né? A Bíblia ela aponta totalmente para a figura de Cristo. E ali nós passamos então para um novo censo. Por que o novo censo? Porque uma geração inteira, mais de 600 mil pessoas, não puderam entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria. Então não é Deus que não permite que a gente entre, são as nossas decisões, são as nossas escolhas. Por isso nós temos que levar isso tão a sério. O que eu tenho escolhido para minha vida? Quais são as minhas decisões? Isso vai fazer um gancho ali logo para Deuteronômio. É verdade. A gente vai fechar com chave de ouro isso aí. E nós vemos justamente isso. Então uma geração inteira não entra na terra prometida, e aqui temos as partes mais tristes da Bíblia para mim, porque dentro dessa geração está Moisés, gente. Moisés não entrou na terra. A gente vê ali que ele contempla de longe, em cima do monte da terra prometida, mas ele não entra, por causa do seu pecado que ele teve ali, né, de ferir a rocha. Desobedeceu a Deus. Então isso mostra, né, a importância que nós devemos ter cuidado de guardar o nosso coração. E Moisés como líder, né? Eu acho que a gente estava discutindo um pouco, né, sobre, gente, meu Deus, mas ele só bateu o cajado na pedra, Deus, deixa ele entrar, né? É só mas isso. Eu tava aqui pensando sobre como, de fato, existe uma responsabilidade maior sobre as figuras de liderança, né? Então, isso aqui já é meu, tá, gente? Não levem como heresia, porque isso não dá na Bíblia. Mas será que talvez uma pessoa teria sido impedida de entrar na Terra Prometida por causa... Se ela tivesse feito exatamente a mesma coisa? Uma outra pessoa? Né? Então fica aí a reflexão. Eu realmente acredito que ali existe uma responsabilidade sobre Moisés de, olha, você precisa ser o padrão para o povo. Um dos textos da Bíblia diz que quanto mais lhe é dado,
mais lhe é mais cobrado. lhe será cobrado. E como diz tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, não tinha nem como não citar. Esse grande filósofo contemporâneo. Esse grande filósofo contemporâneo. Inspirou na Bíblia, ele pode não saber, mas é bíblico. Muito bom, muito bom. E assim, a gente vê um novo senso. Isso nos mostra que uma geração foi deixada de lado e é feito um novo senso de uma nova geração. Isso mostra, mais uma vez, uma organização. Sim. Muitas vezes nós queremos levar a nossa vida de uma forma desorganizada. Por exemplo, você quer estudar, mas você não se programa como estudar. Você não projeta isso, a fonte, tempo, local, hora do dia, tudo isso é muito importante para ter uma rotina de leitura, uma rotina de estudo, né? Então isso mostra a importância de nós sermos organizados, né? Isso nos mostra também nesse livro, sabe o quê? O perigo que a incredulidade gera para nós. Sim. Nós temos que cuidar para não duvidar, para acreditar que Deus tem preparado o melhor para nós. Essa é a grande verdade que nós já vimos em Levíticos. A gente vê o cuidado que nós temos que ter contra a murmuração, o cuidado que nós temos que ter contra a revolta. Nós temos que ser pessoas leais em todo o tempo. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nas instituições que nós estamos inseridos, nós temos que ter um coração leal. É cheio de gente falando, não, deixa comigo que eu faço melhor, né? Não, a gente tem que respeitar tudo aquilo que foi trilhado até aqui. Isso é algo muito importante. E mais do que isso, para mim, algo que é muito forte nesse livro é que vale a pena ser fiel. A gente vê a história de Caleb, Josué, os únicos dois de uma geração inteira que fez a diferença. Aí fica uma chave, né? Você pode fazer a diferença no meio da sua geração, você pode ser essa resposta. Josué e Caleb foram essa resposta, tinham a visão e a partir disso eles entraram juntamente com aquela nova geração. E um spoiler, Josué foi o sucessor de Moisés. Então assim, às vezes a gente só presta atenção em Josué quando a gente chega no livro de Josué, né? Quando, na verdade, a preparação de Josué começou muito antes, né? Existem vários pequenos comentários ao longo desses livros que a gente tá falando aqui do Pentateuco, né? Dos últimos livros, na verdade. Que comentam um pouco sobre aquilo que Josué estava fazendo, sobre a maneira como ele honrava Moisés, como ele aprendia com Moisés, como ele era uma pessoa fiel. Então, enfim, fica o gostinho aí também para que você continue avançando na sua leitura bíblica. É legal, porque Josué, a gente vê qual que é... Até aqui, antes ele ser o líder naquela nação, ele nasceu antes aí, né? Ele era o ajudante de Moisés. Ele é o cara que estava na porta da tenda de Moisés, né? Então isso mostra a importância de nós servirmos a nossa liderança. Não, e começou de baixo, gente. Juntos. Começou indo pra espiar uma terra. É verdade. Né? E por exemplo, Caleb permaneceu ali. Ele não foi um líder como Josué, mas mesmo assim, há uma necessidade da gente olhar para etapas anteriores antes de querer alçar novas patentes e lugares de importância. Então, se você quer aprender com Josué, já começa a prestar atenção nas minúcias dos comentários que são feitos sobre Josué antes de chegar no Josué, o líder, né? Até porque, assim, as situações que vão acontecendo na nossa vida são oportunidades para nós construirmos a nossa caminhada. Tudo é uma preparação. Deus se importa muito para que nós tenhamos um coração aprovado. Isso é algo fundamental. E nós fazemos o gancho, então, já com o livro de Deuteronômio, que é o 5º e último livro do Pentateuco, também escrito por Moisés. Os 5 primeiros livros são escritos por Moisés, com exceção de Deuteronômio, que tem um finalzinho, que a tradição nos diz que é escrita por Josué. E nós vemos que a tradução do grego para Deuteronômio é a lei repetida. Que quando nós formos ler Deuteronômio, a gente vai ver que é meio que uma repetição, um resumão desses 3 livros que nós acabamos de falar, desses 2 últimos livros, perdão, que nós acabamos de falar. Ele é uma repetição. E nós vemos assim, que ele aponta assim, para a importância da necessidade de nós sermos
fiéis. Essa é uma palavra muito forte. A Então, tônica você pegar a tônica em uma palavra para Deuteronômio, é obediência. Com certeza. Todo Com livro certeza. aponta para a obediência. Ele tem a parte ali de leizinhas, uma parte jurídica, mas ele traz muito discurso. Sim. Ele traz, assim, uma parte até de comoção. Sim, e a gente tem que pensar, né, que o background desse livro é que, assim, gente, Moisés, ele sabia que estava chegando a hora dele, né, porque Deus já tinha falado pra ele que ele não ia pisar na terra prometida, que ele ia ver de longe, mas que ele não ia conquistar a terra. E aí eu tenho a impressão de que esse livro é o coração de Moisés, sabendo da responsabilidade que ele tinha de preparar a próxima geração que ele estava partindo. Formar sucessor, então, né? De falar, tipo assim, gente, levantar a próxima geração. eu preciso falar tudo que a gente aprendeu nesses 40 anos, eu preciso falar sobre as desobediências do povo, então a gente vai ver que ele relata muitos acontecimentos, né? Dos últimos tempos, da peregrinação, do tempo ali no deserto. Eu vejo que com o intuito de alertar, falar, olha, pra geração dos filhos daquelas pessoas que foram mortas no deserto, olha, não repitam o que os seus pais fizeram, porque esse foi o desfecho, tomem cuidado com isso, observem essas leis, observem essa maneira de nós levarmos uma vida separada pra Deus. Então, um resumão, e dá pra ver esse afeto de Moisés, essa responsabilidade de Moisés no sentido de preparar essa nova geração pra Terra Prometida. E nós vemos assim, Moisés, ele tem 3 grandes discursos, Sim. né? Quase Sermão da Montanha, né? Assim, né? O precursor do Sermão da Montanha. Né? Então a gente tem 3 grandes discursos que nós podemos ver aí nesse texto e falam muito essa questão da santidade, fala essa questão da bênção, que a obediência, na verdade a obediência traz bênção sobre nossas vidas, e fala também da maldição que vem sobre nós através da desobediência. Ali tem uma parte que eu acho linda, que é o Cântico de Moisés, é algo maravilhoso. Muda o estilo literário, Muda o estilo, nessa assim, parte. Totalmente. E nós temos o desfecho do livro com a morte. É verdade. de Moisés. Spoiler! Spoiler, foi mal. Desculpa Moisés morre no Ele morre. Você que não leu, passa pra frente ali aqui no segundo tal. Passa pra frente. Ele morreu! Você não quer spoiler para além do Para aqui. Você que não quer spoiler, para aqui. É muito legal assim. A gente vê essa questão de Deuteronômio. Fala, mas é uma repetição. Será que ele é importante? Só que do Pentateuco, Deuteronômio, ele é o livro mais citado pelos profetas do Antigo Testamento. O livro mais citado é Deuteronômio. Sim. Nós vemos, por exemplo, também no Novo Testamento, ele é citado mais de 100 vezes. Inclusive, Jesus cita várias vezes. Sim. Por exemplo, quando ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto, os principais textos utilizados naquele momento foi Deuteronômio. Nós vemos também essa questão quando Jesus é perguntado sobre qual era o mandamento mais importante. Ali ele cita Deuteronômio, apontando por amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o propósito, é muito forte, né? Muito, muito forte, gente, de verdade. É importante a gente relembrar as coisas que nos foram deixadas pelas pessoas que nos precederam, né? Isso também fica muito forte pra mim. Então, entrando em termos de aplicação para as nossas vidas, né? A gente saber honrar de fato as pessoas que vieram antes, que aprenderam coisas que nós não sabemos. Ainda que soe como um discurso, nossa, que discurso repetitivo, né? Nossa, que discurso antigo, né? A gente tá na era das modernizações, né? Então a gente precisa atualizar tudo, porque nada nos serve. A tradição não é suficiente para fazer com que a gente continue avançando. Verdade. E a Bíblia sempre nos aponta em muitos momentos diferentes, e aqui em Deuteronômio, né, tem muito dessa carga de, olha, vocês precisam olhar para trás para saber o que vocês vão construir no futuro, né? Então, verdade. Em termos de aplicação pessoal, Deuteronômio nos fala muito sobre isso. E nós pegamos então desses 3 livros, o que nós podemos então trazer de maneira mais profunda para nossas vidas? Primeiro, é que por mais que está falando muito sobre leis, sobre uma ordem, né? Isso não nos leva a ter uma mente legalista. Pelo contrário, em todo tempo nós podemos enxergar ali um Deus de graça, né? A gente vê, por exemplo, um Deus que está salva um povo do Egito que não merecia.
um povo que não merecia ser salvo do Egito, e Deus tira aquele povo do Egito, né? Deus tira aquele povo da escravidão e transforma aquele povo numa nação de sacerdotes, uma nação do Deus Altíssimo. Olha só, isso é graça. Né? Eles não mereciam aquilo. Isso é graça de Deus. Isso nos mostra que Deus amou aquele povo primeiro. Deus libertou aquele povo, Deus transformou a história deles para depois colocar uma lei diante deles. Isso nos mostra a graça do Senhor. Isso é algo muito profundo, né? Isso nos mostra que eles já eram amados. Nós já somos amados. E que já tinha um caminho de redenção disponível para eles, né? Então a gente comentou isso, acho que foi quando a gente estava falando de Levíticos, mas isso nos mostra a graça de Deus apontada no caminho que já tinha sido preparado, né? A palavra fala sobre o cordeiro já ter sido morto desde o início, né? Então que já existia uma válvula de escape, digamos assim, já existia uma solução preparada por Deus. Deus não foi surpreendido pela desobediência do povo. É legal assim, você vê assim, olha, Deus aponta assim, você estava escravo, eu te libertei, te coloquei numa terra prometida, no caminho de terra prometida, eu te salvei, te escolhi, e agora, se você andar num caminho de obediência aos meus propósitos, eu vou te colocar numa vida de propósito. Que foi o versículo que a gente leu no começo, né? Eu vou te colocar na vida de missão, eu tenho algo pra você. Olha a profundidade disso. Deus, ele não faz a escolha pelo povo, né? É bem isso, o versículo que o Davi leu aqui no início do vídeo, né? Eis que ponho diante de ti bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção, né? Então, eu tenho a impressão de que Deus, ele fala isso na torcida, tipo, gente, escolhe, por favor, vai aqui. A graça de Deus é tão grande que ele coloca a questão e ele fala a resposta. Ele fala a resposta. Ele fala, eu coloco dentro de você aqui a vida, a obediência, a maldição, a morte. Ele fala, escolhe a vida. Escolhe, pois é a bênção. Né? É tipo assim, você está fazendo a prova lá, você está marcando lá a questão, o professor passa assim... Pensa bem. Você não lê de novo a alternativa B. Lê de novo. É mais ou menos assim. E Deus nunca tira o livre-arbítrio do povo. Então Deus dá uma ajudinha. Ele fala, olha, se eu fosse vocês, eu escolheria o caminho de vida. Mas a escolha continua sendo de vocês. Legal. E a gente vê assim, nesses 3 livros, a gente vê, por exemplo, Deus se importando com escravos, que a cada 7 anos eles eram libertos, né? A gente vê Deus se preocupando com estrangeiros que não faziam parte daquela nação. Deus se preocupando com pobres, né, com endividados que eram perdoados suas dívidas a cada 50 anos. Então Deus se preocupado com os menores, com órfãos, com viúvas. Deus se importando com a justiça social. Deus olhar para o outro assim. E a grande verdade que eu posso tirar, porque aqui a gente está falando de sociedade, esses livros falam sobre uma sociedade, tá, uma parte civil e tal, nós podemos ver que o Evangelho, ele é a solução completa para a sociedade. Então para mim, esse é o grande fechamento que eu posso ter desses 3 livros, né? A saúde das nossas relações interpessoais está no Evangelho. Tá, as soluções já estão postas ali há milhares de anos. Gente, muitos insights, muita informação. Se eu fosse você, eu voltava, assistia esse vídeo de novo, pegava um caderno, anotava, compartilha com seus amigos. Comenta aqui pra gente agora se você foi um dos perseverantes que chegou até o fim desse vídeo. Comenta se a sua mentalidade mudou, como você tava antes de começar esse vídeo pensando a respeito de Levítico, Números, Deuteronômio, como você sai desse vídeo. Enfim. Legal. Coloca também qual a parte que você mais gostou, né? Qual a história? Números tem várias histórias. Qual é a sua predileta? É verdade. Se tem alguma que a gente não comentou aqui, né? Acho que a gente não comentou, por exemplo, de Balaão. Gente, comenta aqui. Fala pro pessoal dos comentários. Fala da mula falante. Dr. Dolittle, gente, nasceu aqui. Gente, mas eu queria agradecer muito meu amigo Davi, que muito solicitamente topou esse convite. Quero te agradecer. Eu tenho certeza que a galera aí de casa ficou chocada com o nível desse vídeo, porque eu fiquei, gente. Eu senti que a régua, que a nota de corte desse vídeo tava alta. Eu tive que, correr atrás. Mas é isso, gente. Deixa o like, compartilhe com seus amigos. E é nóis. Valeu, pessoal. Um abraço.